Olá, pessoal! Nesse podcast, nós vamos abordar um tema importante e relevante, que é a cultura indígena. Infelizmente, apesar de sua riqueza cultural e histórica, a sociedade brasileira tem sido negligente com os povos originários. Por isso, é fundamental conversarmos e refletirmos sobre a situação dos indígenas no Brasil, suas lutas e desafios para garantir seus direitos e preservar sua cultura única. É importante destacar de que não há apenas uma cultura indígena, mas sim várias, e cada povo desenvolveu suas próprias tradições e costumes, sejam eles religiosos, culturais, de festas, artesanatos e outras. Os costumes das populações indígenas. As diversas populações indígenas possuem costumes variados, mas na alimentação muitas se destacam pela produção de mandioca, da qual produzem o beiju, e também a produção do milho, com o qual fazem pamonha. Eles constroem habitações de madeira e palha, chamadas ocas, onde podem viver uma ou mais famílias. Geralmente, o líder guerreiro é o cacique, enquanto o chefe espiritual é o pajé. As principais tribos indígenas atualmente no Brasil são Guarani, Ticuna, Caingangue, Macuxi, Terna, Guajajaras, Yanomami, Chavante, Pataxó e Apotiguara. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã, o pajé, responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e material, bem como pela preservação e difusão do conhecimento da tribo. Em seus rituais, normalmente panteístas, que acreditam que a natureza e o divino estão conectados, eles reverenciam os ancestrais, os elementos, as plantas, os animais e os seres mitológicos. Um outro fato curioso é o uso de substâncias em seus rituais, como por exemplo o tabaco, utilizados para fazer a ligação com o mundo espiritual. Mas um aspecto interessante é a percepção indígena do tempo e do universo, para os quais não há uma linearidade bem definida. De modo geral, nas sociedades indígenas são estruturadas sem propriedade privativa e possuem habitação coletiva. São ainda igualitárias, descentralizadas politicamente e com status social distinto, segundo a divisão do trabalho. Não é generalizar, pois são povos distintos, mas em muitas tribos os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e a pesca, e também da liderança tribal e dos rituais xamânicos. Enquanto isso, as mulheres lidam com o plantio e colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. Concluindo nosso podcast, podemos refletir sobre a riqueza cultural do povo indígena que foi discutida. É importante valorizarmos e popularizarmos cada vez mais essa parcela significativa da nossa história e identidade cultural. Continuaremos aprendendo e apreciando a diversidade cultural por meio de discussões como essa. Por fim, quero agradecer pelo tempo de vocês ouvintes.